Boa noite. A próxima palestra eu anuncio aqui como um caráter de especificidade muito peculiar da minha profissão, que a gente diz o seguinte: o cara é especialista da região onde a gente vive, que conhece as mazelas, as dificuldades, e já teve êxito no 7º Batalhão, no 35º, uma referência entre os policiais toda vez que a gente cita. Coronel Fernando Salema, muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Quero saudar aqui o nosso grande Olavo aí, que quase que esgotou tudo, né? Se eu não trago essa palestra pronta aqui, acho que vai me prejudicar. Felipe também, que vai ser o nosso próximo palestrante. Agradecer o Antunes também pela lembrança aí do meu nome aqui para fazer essa apresentação hoje. Bem, na realidade eu cumpri 33 anos de efetivo serviço, completos agora no mês de março, e em abril eu completei 4 anos no último posto de coronel, que por força de legislação nós somos mandados ex-ofício para a reserva. Eu estou ainda em processo de passagem para a inatividade e agora aproveitando esse momento para apresentar algumas coisinhas para vocês. Falar um pouquinho da minha carreira antes de começar uma palestra aqui sobre vitimização policial, que é um projeto que já tem pronto na nossa instituição, já foi até apresentado na LERJ, lá na Comissão de Segurança. Não teve consequências ali, mas tem algumas propostas que vão ser apresentadas ali no final. Eu tive passagens quando me formei pelo 12º em Niterói, fiz operações especiais aqui no BOP, ainda na época era CIOI. Voltei para Niterói, depois vim para o Instinto 13º, tive passagens por São Gonçalo, pelo Tribunal de Justiça, e posteriormente voltei comandando os batalhões de Itaboraí, que são 5 municípios subordinados, São Gonçalo, 1,5 milhão de habitantes, segundo o maior colégio eleitoral do estado, só perde aqui para a capital, e comandei 12º Niterói, que abrange 2 municípios, Niterói e Maricá, e por último agora, meu último comando operacional, eu estava no comando policial especializado, que abrange 8 batalhões subordinados, inclusive o regimento aqui em Campo Grande. O Olavo, muito feliz na explanação dele, foi bem abrangente nas condições. Eu falo sempre, quando eu me apresento, que eu sou um saudosista, né, de tempos de formação, tanto familiar quanto escolar, que acho que nosso pessoal aqui, nossa faixa etária, a gente pode falar, que estudou sempre em colégio público, tivemos uma formação diferenciada, ao contrário, né, dessas instituições hoje públicas que infelizmente direcionam a mente dos nossos jovens aí, de forma errada. Eu lembro que as reuniões nas escolas, a gente tinha a celebração da Proclamação da República, Independência, Dia do Índio, Dia da Árvore, a gente celebrava todos aquelas datas, sendo cívicas ou não, mas com a presença das famílias, os pais estavam sempre presentes, né, os familiares se reuniam naquelas oportunidades. E hoje em dia a gente ficou meio esquecido, né? Até o dia do mestre, né? Que hoje a dificuldade que o professor tem semelhante até a nossa, né? Na formação no caráter do jovem, hoje é complicado. A gente lembra que se meu pai fosse chamado a atenção na escola lá por minha causa, a consequência era imediata, né? Já tinha um corretivo ali mesmo, fora a consequência em casa. E hoje é o contrário, se o jovem chega em casa dizendo que foi chamado a atenção ou teve algum tipo de reprimenda na escola, os pais vão ao colégio para cobrar a postura da escola com relação ao filho, como se fosse o grande responsável pela formação do seu caráter. Bem, vamos falar algumas coisas que, infelizmente, nisso aí, muita coisa repercute isso aqui. É um trabalho aqui em várias mãos, foi feito ao longo dos anos aqui por esse grupo aqui de policiais, capitaneado aqui pelo Coronel Cajueiro, que hoje é o diretor de assistência social da Polícia Militar, e os demais oficiais e praças que colaboraram com a realização desse trabalho, inclusive o Coronel Fernando, que é o chefe da psiquiatria da psicologia da Polícia Militar. A gente vai, em 24 anos de estudo que eles fizeram, desde o ano de 94, vocês vão ver quantas vidas foram perdidas, policiais feridos, que teve perda ou limitação de movimentos, além dos problemas psicológicos que são inerentes, muitas vezes não são percebidos, né, por nós policiais, até pelos próprios familiares, nesses policiais que são sobreviventes não só de atentados ou confrontos, mas também
a pressão que é sofrida no dia a dia, a gente vai adquirindo algumas sequelas que às vezes não são percebidas. E o prejuízo financeiro que é causado, isso aí vocês vão ver que números alarmantes. Pode falar. Vamos fazer vários gráficos, vamos tentar explicar ao longo da explanação sobre essas análises quantitativas com guerras, inclusive, do Golfo, Vietnã e as grandes guerras mundiais. Pode pulando isso aí que a gente vai entender. Bem, aqui, como eu falei, desde o ano de 94 até o ano de 2017, 2018, nós temos um patamar de quase 60 policiais vitimados. Mas ano a ano, ali, se vocês forem percebendo, né, a quantidade de policiais mortos e feridos ao longo dos anos, nós temos um patamar no total de 18... Chega só um pouquinho para trás, que você está... Esse total, 18... Não, você que está... É isso aí. Então, olha que número alarmante. Nesses anos todos, nós tivemos 18.633 policiais vitimados. Desses, 3.397 perderam suas vidas e 15.236 tiveram algum tipo de ferimento ou sequelas. Isso aí fizeram um comparativo de quantidade de tempo que o policial serviu, para depois fazer esse comparativo com as grandes guerras. Vocês vão entender o porquê depois daquelas taxas de mortos, feridos e baixas. Vocês vão ver um comparativo para você ver que os nossos números aqui são muito preocupantes. Aqui é um mapa do estado, né, que foi feito por região e o policial em serviço. Então, nós vamos ver até mais curto, vamos ver de 6 anos apenas, onde foi incidindo ali a maior parte. A ISP, a gente fala, ela é integrada, para vocês entenderem um pouquinho que o estado todo é dividido em 7 grandes áreas. Aqui também um mapa já, mas também nesse mesmo período. Não, foi período só 2017. Então daí que a gente concentra mais aqui na capital, né, Zona Oeste, aqui, ó, a região de Grande Niterói, que é Niterói e São Gonçalo. E acima de 6 vitimados, a gente vê que aquela área mais central ali, que costura ali o centro do Rio. E aqui vai ter uma concentração sempre maior aqui na área da capital, espalhado pelo restante do estado, mas com bem menos incidência. Isso aí são policiais na folga, aquele anterior foram policiais em serviço. Pode pulando aí só para entender. Mesma coisa aí, só no ano de 2017, também policiais feridos e de folga. Então pode ver, ali já limitou um pouquinho pela companhia integrada, que são áreas que agregam inclusive as delegacias, que é como a gente subdivide o nosso estado aqui para fazer esse acompanhamento. Isso aqui é comparando com outros estados da federação. A gente vê que o próprio São Paulo, Bahia e Ceará, que agregam ali os que depois do nosso Rio de Janeiro aqui, logo abaixo, vem os outros 3 estados somados, não alcançam o nosso patamar. E se a gente pegar de trás para frente, os 20 estados que têm menos incidência também não alcançam esse patamar do Rio de Janeiro, que superou ali, botou 133, mas teve um reajuste para 147 só no ano de 2016. Então, para ver a situação do Rio de Janeiro como é diferente dos demais entes da federação. Esse foi aquele combate que já foi falado lá atrás, naquele grande mapa, com um total de 263 baixas só em policiais militares aqui nos últimos 24 anos. Como não há essa comparação com polícias de outro qualquer país do mundo, o estudo comparou justamente ao emprego da Força Expedicionária Brasileira na Grande Guerra e nos Estados Unidos nas outras guerras do século XX. Vocês vão ver aqui agora mais à frente. Pode passar. Vai. Daqui no próximo vocês vão entender um pouquinho melhor. Então ali aquela comparativa foi feito no tempo de efetivo de serviço que a gente considerou no período, são 90 mil dias, né? A gente comparou por dias das guerras e foi feito esse comparativo com a Coreia, Vietnã, o Golfo e as 2 grandes guerras, o emprego da Força Expedicionária. Então estão vendo ali com os quantitativos, são muitos ali, o trabalho realmente é muito trabalhoso. Esse grupo se reuniu, fez essa busca para fazer um comparativo, só para vocês entenderem um pouquinho. Talvez no próximo gráfico vocês compreendam um pouco melhor. Mas eles fizeram esse trabalho em cima de quantidade de dias.
E no fim das contas a gente vê isso, que os mortos na Polícia Militar nesse período superam em muito qualquer outra força que atuou nas grandes guerras da humanidade. Então a gente vê que algumas superam até mais do que o dobro ali, no caso até da Coreia e do Vietnã. No próprio Golfo aqui, no Kuwait, olha só que coisa diferencial. A gente chega quase com um patamar de quase 4, né, nesse período considerado, enquanto os demais foram decaindo. Pode pôr. Isso aí são desferidos. Olha que ponto chega, desferidos quase 17%, e os demais efetivos foram empregados nas grandes guerras, não chegam nem próximo do quantidade de lesões que nós temos no nosso efetivo. Isso aí também já foi a soma dos dois, né? Aí chega esse patamar também, a gente quase 20% do efetivo ali foi lesionado. Pode pôr. Agora a gente vai considerar aqui só a região metropolitana do Rio de Janeiro, que são os grandes municípios, incluindo Baixada Fluminense. Viu? Quase que a totalidade do efetivo de mortos foi na região metropolitana. Né? Que a gente viu que quando pega todo o estado, o quantitativo é o mesmo. Então a gente vai fazendo aquelas taxas comparativas. Mesma coisa, só a região metropolitana, que os números são, às vezes não dá para ter um entendimento, mas vocês podem ver de repente só no final que olha os números nossos aqui, que são coisas assustadoras. Aí a gente faz a comparativa de novo, só dos mortos, depois vão vir, pode pular, feridos, e o total. Estou passando bem rápido aqui porque são muitos números, são 60 e poucos slides, mas só para vocês verem sempre nossos índices como é que são. Então o seu total chegou a um patamar que a chance de um policial nosso ser lesionado aqui no Rio de Janeiro supera em 1.613 vezes a Guerra do Golfo. Então, naqueles comparativos anteriores, em termos percentuais, depois a gente tem aquela quantitativa ali. Essas são policiais de folga, a gente vê que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, supera ali em 42%. Nós temos a execução propriamente dita, quando é determinante ali a condição do policial, em 33%, e outras motivações não identificadas, que ainda estamos ali no patamar de 25%. Isso aí é uma taxa que foi comparativa por 100 mil habitantes, só no ano de 2017, quando tivemos quase 250 homicídios contra nossos policiais. O homicídio decorrente de intervenção policial, para quem lembra, é o auto de resistência antigo, né, que agora teve uma denominação nova ali, e o total de homicídios foi passado ali. Só para vocês terem uma noção da quantidade de confrontos que são realizados por nós, aqui só nos anos 2016 e 2017, o 7º Batalhão São Gonçalo é o campeão de confrontos no estado, supera, depois vem os demais aqui, 41. Você vê que todos os batalhões da Baixada aparecem juntos, quase que juntos ali. É o 21, 39, 24, 20, 15º, são batalhões aqui da Baixada Fluminense. Então vocês podem ver que, inclusive, batalhões de interior, como Volta Redonda, Magé, que ainda considera ali na Baixada, mas o 33 em Angra dos Reis, o 32 em Macaé, Cabo Frio, Itaboraí, batalhões são ditos de interior, mas hoje já sofrem com a quantidade de confrontos que nós temos aqui, não só na capital, nos grandes batalhões da região metropolitana, mas de batalhões já voltados mais para o interior, já aparece uma quantidade considerável de registros, né? Coisas que antigamente não era nem pensável nessas cidades. Aí a gente só fala agora em UPP, nem todas entraram ali, né? Porque a gente depois juntou algumas e foram quantitativos de quase 420 confrontos só em 2 anos, mas demais que não foram computados, mas a gente vê uma unidade como Jacaré, Nova Brasília, Vila Cruzeiro, despontando ali com mais de 100 confrontos, que então, a gente pode afirmar até que são confrontos diários, muitas vezes nem
são registrados, ou então emenda um confronto no outro e a gente às vezes computa como um só, porque a quantidade de conflitos que tem nas UPPs é assombrosa. A gente recebia, quando eu estava na ativa, eu recebia esses relatórios diários, é terrível. O cara saiu da base, é confronto. Aí aquele mesmo gráfico, só que já no outro formato, para vocês identificarem. Quando que ocorre o confronto? A maioria vocês podem ver que é no patrulhamento normal, no dia a dia, né? Depois do segundo patamar, já nas operações e através de denúncias ou verificação de ocorrências, que quando a ocorrência é aberta pelo canal do 90, você vê que são as menores. Mas você vê que tanto no UPP quanto nos batalhões convencionais, a gente tem visto que o policial, no seu dia a dia, no confronto diário, ali no patrulhamento, ele confronta com mais intensidade. Então, a gente vê que o conflito está não só na comunidade, mas também nas ruas. Então, às vezes, nem sempre a ocorrência é gerada, mas o policial já está confrontando. Então, esses são alguns dados em função desses conflitos, que nesse 28 policiais se feriram e menos de um policial foram, no caso de 0,3, foram 2 policiais mortos nesses conflitos todos de 2016. E ali vão 33% dos confrontos, o criminoso que se deu mal, e quase metade dos conflitos resulta em apreensão de armas. Nós temos um patamar anual aqui de quase 8.500 apreensões de armas diversas, fuzis, pistolas, carabinas, revólver, metralhadores. Quase 42% drogas. Só o Batalhão de Ação do Cães, anualmente, são mais de 11 toneladas de material entorpecente. O maior expoente nosso hoje em termos de apreensão é com o emprego do cão de faro, que tem resultado boas ocorrências aqui para a unidade. E quase metade desses conflitos nós vemos a prisão de marginais, e em 51 deles nem houve resultado, nem feridos, nem mortos dos nossos lados, nem do lado dos marginais, mas houve apreensão ou prisão. Vamos lá. Isso aí só nas UPPs é a mesma coisa. Você vê que a gente vê que foi o maior índice de policiais lesionados do que no comparativo com os batalhões. De policiais de UPP que são feridos e 3 deles morreram. A gente vê que o índice diminui um pouco com relação aos marginais mortos nesses conflitos. Cai com certeza também a quantidade de apreensão de armas, de drogas, e a baixa prisão ali é até justificado, porque o policial de UPP, às vezes, ele tem um comportamento diferente do policial dos batalhões, porque ele está ali no dia a dia. Então ele conflita naquele dia, mas no próximo serviço ele está lá de novo. Ao passo que o pessoal do batalhão, ele conflita hoje naquela região, mas não necessariamente ele vai estar lá no próximo serviço ou no seu serviço subsequente. Então o policial da UPP tem mais esse cuidado até esse trânsito ali dentro da comunidade, no dia a dia, e também, além disso, o batalhão da área não vai em área onde tem o UPP. Então tem essa limitação só quando tem uma grande operação, que há emprego de outras forças, que o pessoal de área vai apoiando as comunidades. Então isso aí foi aquele demonstrativo. Agora um quadro comparativo com os batalhões, aí o efetivo de UPP, mas a gente vê que é quase a mesma quantidade de conflitos, né? E a gente vê que o diferencial é justamente aí na apreensão de armas, de prisões de elementos, ou na própria prisão dos criminosos que foram atingidos. Então, aqui foi a conferência ao longo de 2011 até 2016, desenvolvendo que a quantidade de conflitos, como é que foram aumentando. A gente hoje já passa de mais de 5.000 confrontos armados ao longo do ano, que são computados pela nossa corporação. Então a gente vê que em 2011 a gente começa quase com 1.040, vai quase que mantém o mesmo patamar no ano seguinte, e depois é uma elevação considerável até os dias de hoje. E a parte... Peraí, só um instantinho, volta um pouquinho. Voltou? Então, e ali embaixo, aquele mesmo comparativo falando ano a ano
A gente vê que até pela quantidade de policiais mostra também como é que vão elevando, tem uma estabilização ali durante os 3 anos, mas em 2016, em função daquela quantidade de conflitos, o número de policiais também quase que dobra. Em contrapartida também a gente vê que a quantidade de policiais, de marginais mortos, feridos também aumenta, mas inversamente proporcional, o crime não diminui. Mesmo com essa quantidade de prisões, o Olavo expôs isso em algum momento da palestra dele, a gente, ano a ano, a gente comemora nossos recordes de prisões e apreensões de marginais, mas em função até da própria audiência de custódia, a gente observa que esse marginal volta muito rápido ao convívio social e patrocinando ações cada vez mais violentas, e a gente observa que esse patamar de prisões que antes chegava a 30 mil, já estamos passando 35, chegando a quase 40 mil presos ano, e não reduz a criminalidade nem o índice de violência, justamente por conta dessa reincidência cada vez mais séria que o marginal volta a delinquir e praticando crimes cada vez mais graves, sem que haja uma reprimenda da parte da justiça. Isso aqui é só na área do PP. A gente vê também a quantidade de conflitos, também aumentou a quantidade de unidades de polícia pacificadora numa época. A gente hoje já fala em 40 e agora está vendo uma retração, inclusive aqui na área de Vila Quente, Batã, lá em Caxias, que tinha uma unidade também, já estamos fazendo uma retração para reforçar os batalhões, mas com a mesma atuação aí nas áreas. Então, isso aí fala de um PP, a gente vê que em 2011 a gente tivemos nenhuma perda, mas em 2016 já tivemos 11 baixas aí de nossos policiais. Também a quantidade de policiais feridos dentro de um PP é uma coisa, realmente, números são assustadores. Não, pode pular isso aí, foi só alguns comparativos que ele utilizou, pode pular. Esses custos que eu falei para vocês, observe agora como é que a gente perde em termos de investimento com o homem. Ali foi feito os RGs dos policiais, eles são números reais. Não são todos, claro, foi feito apenas um demonstrativo, para a gente mostrar o tempo de serviço que ele ainda tinha. A maioria dos policiais aqui, vocês podem ver, com exceção talvez ali do sargento ali, do primeirão ali, mas o restante ainda tinha mais de 20 anos para cumprir na corporação. São policiais jovens que foram vitimados e foi feita uma explanação justamente sobre a remuneração média de um cabo, um sargento, um tenente, até no caso aqui, multiplicado pela quantidade de salários que ele percebe ao ano e uma expectativa dele cumprir os 30 anos de carreira dele, quanto que nós estamos pagando ainda para pensionistas e para dependentes, e o efetivo que a gente perde que não tem retorno. Então, se tudo somado, ali no final vocês vão ver números absurdos. Pode pular aqui assim, agora as tabelas dessa aí, mesma coisa, pode ir. Olha lá, o gasto total que nós teríamos é 35.707.000 reais só que esses policiais foram vitimados aí, que a gente não pode mais contar, mas que ainda assim gera rendimentos. Isso aí foi feito, foi a previsão que foi feita, né, dos mortos em serviço, foi feito um quantitativo. Então, com uma média de 20 anos que cada policial desse ainda teria para cumprir, né, a gente vê que mortes na folga são 4 vezes superiores aos policiais de serviço. Pode pular. Pode pular assim também, que essa tabela é meio complicada de entender. Pode pular. No final tem outra explicativa aí. Tá aí. Isso aí acho que é a mesma coisa. Foi feito um gasto por ano, né? Olha o gasto, vamos ver um comparativo depois. Se esse investimento fosse feito de outra forma em equipamentos para uso em serviço, a gente teria um investimento muito menor protegendo os policiais do que deixando que eles que percam, porque a gente não consegue fazer uma reposição da mesma forma que é feita com a nossa evasão. A gente perde por ano na corporação, não sei se lá é assim também, devido à grandiosidade aqui do Rio de Janeiro, ou cerca de 1.500 policiais por ano deixam as fileiras de corporação, por motivos diversos, seja por falecimento,
por aposentadoria ou por pedidos de baixa, motivo diverso. A gente perde um efetivo de 1.500 policiais ano e a gente não está tendo reposição há mais de 3 anos. Então nosso efetivo está sendo enxugado a cada ano e a gente não está tendo um recompletamento à mesma velocidade que teríamos em outras épocas quando os concursos eram feitos de forma mais corriqueira, tanto para oficiais quanto para os nossos soldados. Então só isso aqui quantitativo ali com afastamentos, olha, chega nesse patamar. Esse índice aqui de médicos, psicólogos, enfermeiros, isso hoje já tem uma medição disso também. São números assombrosos, a gente vê se somar esse mais aquele, é uma coisa, vocês não têm noção. O quadro médico nosso hoje fez uma projeção dessa também, o serviço recente, não tem nem dados totais que eles já fizeram uma apresentação prévia no Estado Maior, quando eu estava presente, e também são números assim bem elevados. Então a gente aqui vê por batalhão, o BOP e o BP-Choque, que são unidades que conflitam em áreas mais conflagradas, né? Os batalhões que a gente diz que são mais de guerra, né? Realmente são mais de guerra, que é o 41, aqui, nosso vizinho aqui de Irajá, que apesar de ser uma área reduzida, são várias comunidades com alto poder de beligerante. Nós vimos um batalhão da Baixada, que é o 21, e o 7, e o BP vem descontando, porque ele pega todas as vias expressas aqui da região, né? Brasil, linha amarela, linha vermelha, o elevado Paulo de Fronten, agora também a Transolímpica. Então a gente vê que o BPV é um batalhão que já aparece também ali entre os 10, e inclusive as unidades administrativas. A gente vê que algumas unidades administrativas estão apontadas ali, a diretoria de pessoal, o coordenador de inteligência e o hospital da Polícia Militar. Quer dizer, o policial vai na rua no seu deslocamento diário, está sujeito a esses conflitos e muitos deles viram estatísticas. Então foi aquele quadro que a gente falou, da quantidade de tempo restante, né, que o policial é vitimado cada vez mais jovem, né, porque nós tivemos esse efetivo de UPP, quando adentrou, chegamos a ter quase 10 mil policiais servindo em unidades classificadoras, ao passo que os batalhões estavam carentes dos seus efetivos. Então foi uma reclamação no Estado Maior, houve uma redistribuição de efetivo para reforçar seus batalhões, que tinha um PP que tinha mais efetivo que o próprio batalhão da área. Então a gente necessitava de reforçar as ruas, já que a comunidade estava tomada naquele momento, a gente precisava reforçar as ruas para manter nosso padrão aí por conta das vitimizações que os policiais estavam sofrendo nos seus deslocamentos diários. Então, por conta disso, houve um recompletamento dos batalhões, um encolhimento, de certa forma, de UPP, ele foi estabilizado também, não se inauguraria mais nenhuma, e agora a gente está fazendo uma retração com o apoio aí da Força de Intervenção do Exército. Então, esses custos aí, quase 210 milhões de reais de custos com nossas vitimizações, nossos policiais, tanto os mortos quanto os feridos, seja de serviço ou de folga, sem mensurar aquilo ali. Que isso aí foi feito um trabalho agora pela Diretoria Geral de Saúde, também já com valores semelhantes a esses daí, só contando o tempo de salários. Se fosse feito a blindagem que nós sugerimos na época para o governo do Estado, pelo menos em parte das viaturas, a gente teria um investimento aproximado por veículo de R$35 mil, que geraria, se fosse todas as viaturas do Estado, geraria um custo de 100 e tantos milhões, bem inferior aos 200 milhões que foram gastos com os policiais vitimados. Então, investimento, às vezes, em equipamentos de blindagem, de armamento e outras coisas que nos serviriam para a nossa defesa, com certeza geraria uma economia do dobro que seria investido. Mas o pensamento, infelizmente, do Estado não é dessa forma. A gente pensa, talvez, fizer uma redução até, ao invés de blindar todas as viaturas do Estado, já que tem regiões que a gente vê que não sofrem ainda com os conflitos, só se fosse aqui na região metropolitana as unidades que são mais visadas, o investimento seria bem menor, mas com certeza o custo seria reduzido com a vitimização dos nossos policiais, principalmente no serviço. Isso aí onde são o atingimento, né,
da viatura quando está em deslocamento, no caso de um conflito, né, com o policial ainda embarcado, onde as viaturas são a mais atingidas. Então, geralmente, sempre a parte dianteira mais visada, né, como deve se esperar. O lado direito e esquerdo é quase a mesma coisa, né? Então o teto, quase ninguém entra embarcado em comunidade, mas às vezes eles fazem esses disparos só na passagem da viatura numa área conflagrada dessa, às vezes também a viatura é avariada. Isso aí foi um título que foi posto aí para dar uma reflexão. Que não tem nem como mensurar o dano que é causado, né, no caso de um policial que ele é atingido, ou a família mesmo tem que conviver com um policial lesionado dentro da sua capaz da vida, alguns com tendências terríveis que vocês não têm noção. Semana agora nós tivemos uma homenagem que foi feita lá em Niterói. O vereador lá homenageou os policiais lá do 12º Batalhão da Polícia Civil e da Guarda Municipal, e nós tínhamos 2 policiais do 12º que foram atingidos agora, um mês e pouco atrás, nas pernas. Os 2 correram risco de morte, os 2 correram risco de perder a perna, e o cabo do Couto, infelizmente, teve que fazer a amputação. Mas ele estava lá, deu um depoimento emocionante para aqueles que são descrentes da nossa força. Não tem como se tocar quando a gente ouve o próprio policial relatando a lesão que ele sofreu, mas agradecendo a Deus por estar vivo naquele momento enquanto os colegas perderam a vida. Ele pelo menos estava com só uma parte do seu corpo decepada, mas agradecendo pela vida e está podendo conviver ali com a sua família. Pode. Então aí que entra o serviço de psicologia da PM, a quantidade de afastamentos a partir de 2013 ali, quando os conflitos começam a ficar mais intensos. As UPPs, como chegaram nessas comunidades, realmente houve um recrudescimento em todos os índices do Estado. Foi uma maravilha, todo mundo querendo abraçar a causa, vários padrinhos, né, do serviço da UPP, muita gente que pegando carona, e hoje que a gente está vendo que o marginal está tendo esse empoderamento ao ponto de conflitar com o policial e comemorar a morte dos policiais, ao passo que a gente não tem amparo jurídico nem da sociedade para nos amparar. A gente vê vários transtornos, né, são gerados, não sei se acho que em São Paulo, né, quando o policial tem confronto, ele é afastado, né, por algum momento, para fazer um trabalho psicológico, né, principalmente quando a gente vê o colega vitimado ali. Aqui no Rio de Janeiro a gente cansa de ver, a gente vai no cemitério chorar nossos mortos e já saímos dali embarcados na mesma viatura para concluir o serviço. A gente não tem nem tempo de confortar a família, e temos que sair dali, às vezes, de um sepultamento, até de um hospital, quando a gente tem a notícia da perda do colega, mas o serviço da rua não pode parar e a gente acaba se endurecendo também com relação a isso, mas a consequência está ali. A gente muitas vezes não percebe, o familiar não percebe, tem o nosso índice de, não está nem ali, mas de suicídios é muito alto na nossa corporação. Começa com uma simples transtorno daquele mental ali, uma mudança de comportamento, às vezes uma separação de família, agressões mútuas dentro de casa, e às vezes a pessoa não percebe que o policial está com um problema, então vai gerando aquilo tudo ali. A gente vê ali aqueles números ali também, se elevando a cada ano, e é motivo realmente de preocupação na nossa instituição, e muitas vezes é uma doença imperceptível que a gente não vai vendo, mas tem sérias consequências. Então, os policiais que procuram a psiquiatria pela quantidade de anos de serviço, a gente pode ver ali que o grande percentual realmente é do público mais jovem, porque a gente tem, mesmo com todo o preparo que nós temos nos nossos cursos de formação, nos cursos de aperfeiçoamento, nos recompletamentos que são feitos ao longo da nossa carreira, ninguém está preparado para aquilo. A gente pode fazer os simulados, como hoje nós já temos aqui no curso do Rio de Janeiro, são cenários perfeitos de comunidade, então de abordagem dentro de uma residência, de serviços de rua no dia a dia, mas a realidade na coisa é muito diferente. Quando
tem-se que atirar num alvo fixo ou num simulador, é diferente do momento que um marginal surge na sua frente, seja com uma faca, com uma arma, faz uma menção de sacar qualquer coisa para te intimidar. Aquele segundo que tem-se para decidir o que fazer é cruel. Então a gente vê que o policial de alguma forma sofre com as consequências, cada vez mais jovem, como a gente falou, e se não se percebe isso a tempo, a consequência sempre é mais grave. Pode ir, próximo. Essas são propostas que foram apresentadas também já nessa comissão de segurança da Alerj, e algumas coisas estão sendo aceitas, né? Foi uma dificuldade muito grande para nós implantarmos aquilo ali, implementarmos, principalmente com relação às UPPs, que nós já tínhamos essa proposta. Primeiro que a Polícia Militar não concordava com aquela quantidade que foi anunciada de início de 40 unidades pacificadoras. Primeiro pela falta de efetivo, claro, na época todo mundo surfando na onda da UPP, que a gente entrava com um efetivo bem superior, inclusive com apoio de Forças Armadas, com blindados da Marinha, mas depois da manutenção era difícil, porque não era ação apenas de polícia. A gente era tal da UPP social que tinha que entrar com as outras secretarias para fazer os serviços sociais que estavam prometidos no início do projeto. Acabava que no fim das contas ficávamos sozinhos lá dentro, o marginal voltava, né, para a sua região, sabendo que de alguma forma ele ia ter algum tipo de amparo. E hoje a gente vê o marginal retomando o território, mesmo com a UPP lá dentro, com efetivo menor, sem o armamento e sem o nosso tal amparo jurídico que a gente tanto solicita. A gente vê no BEP hoje mais de 300 policiais presos respondendo processo, muitas por ações oriundas mesmo da defesa da sociedade. E a gente vê uma cobrança muito grande da população nas ações policiais, né, que hoje em dia a gente até às vezes acha que aquilo ali é um motivo de amparo, mas não é. Que a gente vê a justiça com uma mentalidade totalmente divergente do restante da população e ameaçando e prendendo policiais por qualquer motivo aí, sem que haja uma apuração correta. Então aquilo ali são algumas sugestões que foram apresentadas e agora nós temos algumas transformações. Volta um pouquinho. Volta no TV. A gente fala até daquela baixa efetividade, isso foi uma discussão muito grande que nós tivemos lá no Estado Maior, porque a gente vê que apesar do grande efetivo de policiais que tinham em algumas unidades pacificadoras, a gente tinha uma baixa efetividade, o resultado era muito ínfimo, né, em relação ao que era esperado daquele efetivo. Mas ao mesmo tempo tinha aquela situação do próprio policial com a volta do marginal, com um armamento bem melhor, conhecendo bem o seu terreno e com o amparo do morador, ele só tinha dificuldade de fazer o seu deslocamento dentro da comunidade. Então hoje em dia tem até uma limitação de área que o policial às vezes tem hora que ele mesmo não vai para evitar justamente o conflito e ele que vai sofrer a consequência. Então, com a chegada dessa força de pacificação, houve um convencimento, né, para o alto escalão, já conseguimos recuperar parte do efetivo de alguma dessas unidades, que foi feito um estudo e aos pouquinhos está tendo um recrudescimento desse efetivo, gerando ganhos para os batalhões diários. Agora a gente está vendo aqui, teve um apoio da PRF também aqui no estado, a gente teve um apoio muito forte, eles têm sistemas deles próprios ali que eles estão, a gente vê no dia a dia, na apreensão de armas e grande quantidade de drogas, antes que chegue aqui dentro do estado. Essa blindagem aí não aconteceu, nós tivemos apenas algumas blindagens, algumas cabines que foram adquiridas na época, aquelas maiores, que são blindadas, mas algumas delas nem mais efetivo tem, que a gente prioriza o policiamento motorizado em detrimento do policiamento fixo, que não acaba que atinge uma área pequena e não tem muita efetividade. Pode pôr. A Associação de Empréstimo de Fuzis, a Força Armada cedeu agora para o 14º aqui em Bangu, teve uma renovação, tendo em vista até a retirada do efetivo da UPP da Vila Kennedy, do Batam, e transformou em companhia destacada do 14º Batalhão. Então, o Exército experimentalmente cedeu alguns fuzis para uso do batalhão, justamente em virtude dessa adequação do serviço.
Esse convênio, a gente acaba que não consegue evoluir também porque tem certo bloqueio também até no próprio Ministério Público em relação à nossa atuação. A gente é um dos maiores clientes deles agora. O Jornal Extra mostrou essa semana recentemente como forma de uma bandeira de mais de 30 mil indiciamentos, como se aquilo fosse, poxa, uma grande causa. Mas é o contrário, há um desestímulo até do policial por temor de fazer certas ações e ser responsabilizado, perdendo a sua liberdade, a sua carreira, a sua própria vida. Peraí. O auxílio vai estar sendo visto, a DAS, agora com a ida do Coronel Cajueiro, que realizou esse estudo. Ele agora é o atual diretor de assistência social, já está conseguindo uma verba própria, não naquele patamar ali, mas já tem alguma coisa em termos de verba para poder desenvolver os seus projetos. Pode por aí. Isso aqui também depende não do Congresso, né? Infelizmente a gente faz essas propostas todo ano e parece que não surte efeito, lá não tem eco. Eu conversei com algumas pessoas aqui com essa minha história. Eu sou parte dessa estatística. Eu levei 7 tiros quando estava ainda em Niterói, e o marginal que agrediu, não a mim, o Coronel Salema, mas atingiu um policial da lei. Ele cumpriu 3 anos de... Você pode nem ser que é prisão. Ele ficou 3 anos dentro de uma cadeia que ele saiu de lá, voltou comandando inclusive uma favela, uma comunidade de Niterói. Então, quer dizer, ele entrou fazendo praticamente um 5-7 na rua e volta de lá depois de 3 anos, já com status já de chefe de tráfico de algumas comunidades lá no entorno, até de onde eu mesmo morava, e depois fui comandar aquela unidade lá. Então, as condecorações hoje a gente faz individualmente. Os comandantes de batalhão procuram fazer eventos premiando os seus policiais que mais se destacaram, não só na atividade fina, na área operacional, mas também na administrativa, que tem que ter um respaldo por trás para o policial ir para a rua com seu armamento, com a viatura em condições. A gente procura prestigiar e premiar nossos policiais que mais se destacam, que é uma forma de reconhecimento que nós temos. Então, outra forma de premiação também são as dispensas que nós damos de forma meritória para aqueles policiais que mais se empenharam em resolver os problemas da unidade. A aquisição de arma, a gente viu hoje uma pistola 40, que é uma pistola de uso comum das forças policiais, num patamar de quase R$6.000, que não tem uma isenção para aquisição. Hoje a Polícia Militar aqui já distribuiu coletes acautelados para aqueles policiais que queiram utilizar o colete e levar para sua casa. E essa blindagem de veículos particulares, isso aí também acho que ainda é um sonho, né, que a gente vai ter que brigar muito por isso aí. Bem, isso aí foi uma forma condensada de fazer a apresentação, apesar do trabalho não ser meu, mas eu acompanhei desde o início desse trabalho árduo que eles tiveram aqui, essa equipe toda. A gente conversava muito, muita troca de informações, inclusive quando eu comandei essas unidades, porque por onde a gente passa, a gente perde companheiros. Agora, recentemente, até o BPV está aqui representado pelos Anjos, pelas Relações Públicas da unidade. Na formação do curso, teve 3 que não se formaram, né? Então, que eles faziam o curso, mas em serviço. E num desses aí, os 3 foram baleados, né? Os 3 foram baleados durante o curso e fazendo serviço normal aqui nas vias expressas aqui do nosso entorno. Então, quer dizer, nenhum de nós, né, está isento aqui. Deus queira que nós todos possamos voltar às nossas casas com tranquilidade, mas a gente vê que infelizmente o policial às vezes não tem a segunda chance. Então, se a gente está armado, está no deslocamento, a gente quase que é obrigado a reagir. Foi o que aconteceu comigo, se eu talvez estivesse desarmado, não tivesse nenhuma reação, mas infelizmente naquele dia eu estava armado e acabou que a arma ainda me deixou na mão, né? A 40 da Tauro me deixou na mão. Também essa falta até de oportunidade de a gente escolher o calibre, a arma que a gente quer, o fabricante, a gente tem que ficar inclusive na mão dessas grandes fábricas, e acabou que eu fui vitimado, quase entrei naquela estatística ali. Mas tivemos agora, em todos os postos ali, que o trabalho é mais aprofundado um pouquinho, mas tivemos agora um comandante de batalhão, aquele 3º batalhão aqui no MEC, ele saiu de uma sua unidade no Leblon, e antes de chegar na sua unidade, ele também foi vitimado
Vai ter imagem, nós temos as imagens disso aí da morte do comandante do 3º Batalhão na época, Coronel Teixeira. Então, em todos os postos de graduações, seja policial ativo ou inativo, a gente está sofrendo com essas perdas diárias sem que haja uma consequência. Então, isso é que nos assusta, que nos poxa, tentamos ver uma luz no fim do túnel. É um ano realmente político, são várias propostas, tem várias pessoas aqui, o nosso próprio Gurgel também, que é sargento PM, é pré-candidato aqui a deputado federal, e é onde a gente vai brigar, já tem várias iniciativas dele mesmo, várias sugestões apresentadas pelo comando da corporação, para modificar alguma coisa que a gente tenha pelo menos um poder de reação para voltarmos a respeitados, que o marginal só respeita o que ele tem. Então, a gente tem que ter uma polícia forte, mas com apoio dos senhores, porque, quer queiram, quer não, é a última barreira entre o bem e o mal, somos nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.